Olá a todas e a todos, aqui é o professor Diego Cirne. Estamos aqui para o nosso quarto encontro, trabalhar algum conteúdo ligado à prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, mais voltado para a área de literatura, nesse quarto encontro, para o projeto IFCang no Enem. Primeiramente, gostaria de desejar a todos uma boa aula e a todas, e desejar que todos estejam bem, com saúde, junto com suas famílias, certo? O nosso tópico de hoje é leitura de textos literários narrativos. É um estilo de questão que envolve a leitura e a compreensão dos gêneros literários narrativos, em que se cobra seu conhecimento sobre literatura, sobre narração, capacidade de compreensão e interpretação. E na aula de hoje nós vamos lembrar alguns conceitos que são importantes e vamos resolver questões que envolvem esse assunto dos últimos 2 anos, nas duas aplicações de 2019 e em 2018 também, certo? Antes, queria passar uma rápida pincelada de alguns tópicos que caracterizam os gêneros literários narrativos. Aqui, do lado direito da tela, primeiro tópico nós temos, os gêneros literários narrativos são estruturados em prosa com a predominância da sequência discursiva narração. Então, nós temos aqui 2 destaques. Então, são textos literários em prosa, não em versos. Naquela estrutura de versos e estrofes, geralmente você vai ter alguma coisa do gênero lírico. Gênero épico, assim, não apareceu ainda na prova. Em outra aula, talvez a gente até fale disso. Mas a estrutura em prosa que nós temos em paragrafação, né? Linhas e parágrafos. E são textos literários estruturados em linhas e parágrafos, com a predominância da sequência discursiva, da sequência textual, narração. Lembrando que a narração, basicamente, é a sequenciação de fatos envolvendo personagens num recorte de tempo dentro de um espaço, ok? Coloco predominância porque, dependendo do gênero literário narrativo, se for um gênero mais extenso, como uma novela, um romance, você tem espaço também para outras sequências, né? Como descrição, como dissertação, até mesmo nos gêneros menores, como o conto, a crônica, você vai ter muito diálogo, por exemplo, mas é predominantemente narração. Segundo tópico, nos lembra que esses textos assumem maior relevância no início da Idade Moderna, atingindo maior popularidade no século XIX com os folhetins. Destaque aí para a observação contextual início da Idade Moderna. Para ilustrar isso aí, eu coloquei aqui do lado esquerdo o quadro Dom Quixote em sua biblioteca, de Gustave Doré. Por quê? Aqui você tem Dom Quixote, que lia histórias de cavaleiros da Idade Média e, em plena Idade Moderna, resolveu ser um cavaleiro medieval. Essa é a grande questão do Dom Quixote. A gente já conversou sobre isso na nossa primeira videoaula sobre a Renascença. Dom Quixote é considerado, na teoria literária, o primeiro romance nesse sentido narrativo moderno que estamos tratando hoje. Então, é um gênero que se populariza pelos séculos da Idade Moderna, mas tem seu início aí com Dom Quixote. No século XIX, se populariza muito porque as histórias, tanto contos como romances, como crônicas, são publicados em folhetins nos jornais, diariamente ou semanalmente, dependendo do periódico que você tinha a dispor do escritor, né? Então, os folhetins eram capítulos dos romances que eram publicados ordinariamente. Isso acabou popularizando demais esse gênero e, com certeza, hoje, entre os gêneros literários, nós temos muito contato com canções, né?
que é um estilo de poesia, mas imagino que a gente tenha muito mais contato com conto, com romance, esses best-sellers que fazem tanto sucesso, mais do que, por exemplo, com um drama, com uma peça de teatro, certo? Os principais exemplos desses gêneros literários narrativos são os romances, os contos, as novelas e as crônicas, que a gente já foi citando aqui nas explicações. Com algumas particularidades, que o romance é um gênero mais extenso, com mais focos de tema, núcleos de personagens, mais explorações de núcleos de espaços, e cabe dissertação, cabe descrição, cabe diálogo, cabe narração, embora predominantemente seja narração, da mesma forma que outros gêneros até cabem dentro dos romances, né? Cartas, até contos mesmo, enfim. Conto um gênero narrativo mais diminuto, mais contido, em uma das possíveis acepções que originam o termo. E a novela, essa novela aí não é a telenovela que nós temos nos canais abertos, a telenovela é dramática, né? Aqui a gente tem a estrutura narrativa de um gênero mais plural do que o conto, porém menos plural e, consequentemente, menos extenso do que o romance. As crônicas, você pode ter uma variedade aí de crônicas de viagem ou das crônicas literárias que são de origem jornalística, certo? Como outros gêneros que a gente poderia lembrar em prosa dessa estrutura aí, que também aparece ligado à literatura, por exemplo, biografia, autobiografia, ensaios, com alguma polêmicazinha, até que ponto isso é literatura ou não, mas não nos cabe aqui discutir isso. Mais duas imagens para ilustrar essa nossa discussão. Do lado esquerdo, você tem uma pintura impressionista de Renoir, Leitura, mostrando que no século XIX, é um quadro do século XIX, o hábito da leitura a partir dos folhetins, e depois essas histórias eram publicadas em livros, nesse formato que a gente conhece, assumiu grande popularidade. Do lado direito nós temos uma ilustração de Gerard Dubois, e ele mostrando uma leitora flutuando aqui no mundo das letras, lendo como entretenimento na praia, quando toma um sol, mostrando que hoje, de fato, a gente tem muito contato com esse gênero romanesco, principalmente, com crônicas, com contos, de grande alcance, né? Sobretudo na área de estudos e como entretenimento. A partir disso, a gente já consegue partir para a parte mais importante da nossa aula, que é a lembrança de alguns conceitos para a resolução das questões sobre o assunto, tá? Só um minutinho, com licença. A garganta está um pouco seca, vamos seguindo. Para a questão 1, e na verdade esse primeiro tópico vai servir para as outras questões também, mas eu trago uma ideia muito cara na narratologia, nos estudos sobre narrativa literária, de um teórico dos Estados Unidos chamado Norman Friedman. E ele elenca aí tópicos cruciais para o estudo do narrador. O narrador como a categoria da narrativa literária que vai contar a história, né? Então, todo estudo sobre o narrador, segundo Friedman, deve partir disso. A voz está em primeira ou em terceira pessoa, no sentido verbal. O narrador conta a história sem, em nenhum momento, se expor em primeira pessoa como personagem ou expor alguma opinião sua. Ele é impessoal e deixa em terceira pessoa, ou ele participa no plano do discurso. Esse narrador é personagem ou não? Com o desdobramento que ele pode ser um personagem secundário ou pode ser até o próprio protagonista. Ou ele não é personagem, ele só observa a história que conta, ou ele está num plano superior.
não tem participação como testemunha do evento, sabe tudo como criador. Ele é o canal das informações transmitidas ou adere à mente de uma das personagens ou mais. Ou seja, nós temos contato com as ações que nos são enunciadas só pelo narrador, ele é um canal único de informações, e aí a gente pode discutir se ele sabe tudo da história, se ele tem uma visão parcial, ou em algum momento, a partir de conceitos literários como perspectiva, focalização, que a gente vai citar mais à frente, ele adere à mente, à visão que uma ou mais personagens têm dessa história. Lembrando que em narrativas mais longas, é provável que você possa ter interseções e mudanças entre esses conceitos, ok? Para a questão 1, o narrador é personagem. E, segundo Friedman, usando a mesma denominação dele, esse narrador é testemunha da história que conta, e aí você tem a possibilidade de denominação de um narrador personagem apenas, né? Observador, ou um eu como testemunha, como diz Friedman. Ou ele é o principal agente da ação que está contando e ele é protagonista, certo? Lembrando que muitas vezes o personagem secundário, aquele que não é protagonista, ele também age, ele não é só testemunha, né? Mas ele focaliza a ação em outra personagem, certo? A partir disso aí, partamos para a primeira questão, uma questão do Enem de 2018. Nós temos aqui, antes da gente ler até, queria destacar aqui, ó, acompanha com a setinha, é um romance de Graciliano Ramos chamado Infância. E aí, obviamente, como o romance é muito extenso, mesmo quando for conto, crônica, geralmente é um excerto como situação, problema da questão. A estrutura aqui em linhas e parágrafos. No caso aqui, tudo em um parágrafo só, certo? É uma sucessão de eventos que a gente vai visitar agora. Acompanhe a leitura. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Note aqui, ó. Eu tenho um narrador em primeira pessoa. Minha mãe surrou-me. Pelo próprio título, Infância, você tem um narrador protagonista que, adulto, a partir de um flashback, ele vai recapitular sua infância. Lembra de uma surra que levou da mãe? A mãe pegou uma corda que tinha nós, bateu nele e deixou as costas dele bem feridas. Seguindo aqui a leitura, ó. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Veja como você tem o foco na lembrança que ele tem desse episódio, em que ele apanhou da mãe. Graciliano Ramos é um escritor regionalista muito ligado à tradição cultural nordestina. Ele usa até uma expressão coloquial mais nossa, né? Moído, muito ferido. A avó dele vai reclamar com a mãe desse ato violento. E se tem um aspecto psicológico da mãe, a visão que ele tem da mãe, né? A mãe estava irritada com outra coisa e acabou descontando no filho, um tema pesado, né, de violência doméstica, violência contra a infância, na memória desse narrador. E ele disse que não ficou com raiva da mãe, ele só se feriu tanto por conta do nó. E a desafeição dele foi sobre esse nó. É um livro bem psicológico, bem a cara de Graciliano Ramos. Não é o nosso foco aqui, mas fica lá no romance de 30 da segunda fase moderna. Então nós temos uma sucessão de fatos para lembrar esse episódio em que ele apanhou da mãe, em que a avó reclamou com ele e ele ficou muito ferido, e qual é a memória dele sobre isso.
narrador em primeira pessoa que usa verbos e pronomes em primeira pessoa, ok? É a lembrança dele. Então, nós temos aí o que é que a questão nos pede. Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Veja, sequência de fatos como progressão temática é a definição que a gente tem do próprio texto narrativo, que é essa progressão de fatos envolvendo personagens dentro de um recorte de tempo, dentro de um espaço determinado. O que caracteriza essa narrativa como literária é que isso é ficcional. No fragmento, esse processo é indicado pela. Ou seja, qual é a sequência de fatos que caracteriza esse fragmento? Então, é uma questão direta sobre o conceito de narração mesmo, né? A partir do que a gente leu, vamos ver como você identifica a resposta. Qual é o foco dessa sequência narrativa que lemos? Letra A. A alternância das pessoas do discurso que determina o foco narrativo, ou seja, o narrador se expressa em primeira e em terceira pessoas, ele alterna isso. Letra B. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Veja, a narrativa literária, por si só, geralmente ela está no passado, né? Lembre aí dos contos de fada, Era Uma Vez. Mas a letra B está colocando que há uma variação de formas verbais. Essa variação pode acontecer em vários tempos verbais do passado. Você tem até algumas narrativas literárias que são predições, né, que estão fazendo previsões para o futuro. Você pode usar até essa teoria literária, Gerard Genette fala disso, também um teórico francês importante da narratologia. Você poderia discutir até o livro do Apocalipse bíblico a partir disso, né? Uma previsão para o futuro. Então, será que é isso? A letra B fala que houve variações de tempos verbais, ou vários tempos no passado, ou uma variação entre passado e futuro, por exemplo. Letra C. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Nós temos vários eventos aí. Será que a gente consegue identificar quem são os sujeitos verbais desses eventos? Letra D. Porque a letra C diz que não é possível isso, né? Será que a gente consegue? Letra D. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Ou seja, essa letra D ela é meio que uma sequência da letra C. Se você não consegue determinar quem são as personagens envolvidas, geralmente houve uma justaposição de frases. Ou seja, você tem as ações verbais sem muita coesão, que são jogadas e você não consegue associá-las com muita facilidade, porque falta determinação de sujeito, falta ligação gramatical. Será que é isso no texto que a gente leu? E a letra E diz: recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Como eu disse a vocês, toda narração está dentro de um tempo. E o que é que marca gramaticalmente o tempo? Ou advérbios ou verbos. Veja que a letra B fala de verbos, a letra E fala de advérbios. Nós conseguimos contextualizar só com advérbios, diz a letra E. Pensando aí, nós vamos chegar na resposta que é a letra B, de bola. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Para você entender, eu destaquei as expressões verbais que aparecem no texto. Surrou-me, me pintou. Surrou-me e me pintou, eu tenho formas verbais no tempo pretérito perfeito, que a ação verbal começou e se encerrou nesse passado. Se a gente pegar aqui, eu distinguia, você já tem o pretérito imperfeito, onde a ação começa no passado e ela é imperfeita, porque
porque nós não sabemos se ela foi concluída nesse passado. Então temos aí variação dos 3 tempos verbais do passado. Deitaram-me, enrolaram-me, continua no pretérito perfeito. Houve, pretérito perfeito. Nos visitava, imperfeito. Condenou, perfeito. Afligiu-se, perfeito. Mas ferira-me é mais que perfeito. Então a questão aí que juntava conhecimento literário com gramatical, né? Para você identificar que a sucessão dos tempos, a sucessão dos fatos está marcada com a alternância de tempos verbais no passado. Questãozinha mais, digamos assim, um pouquinho difícil, né? Porque na pressa da prova você pode ter um pouco de dificuldade. Não guardei a penúltima expressão verbal destacada. Continua no pretérito perfeito, ou melhor, varia para o pretérito perfeito, e a última era, como era uma vez lá, dos contos de fada, pretérito imperfeito. Certinho? Para a questão 2, você vai ter uma questão que vai discutir interseção entre gêneros literários diferentes, misturando gênero narrativos, no caso um gênero narrativo, ao gênero lírico. E aí eu trouxe para vocês rapidamente a lembrança do que é um gênero lírico. Gênero lírico é um canto emocional em primeira pessoa. Essa primeira pessoa recebe o nome de eu lírico, geralmente. E é essa primeira pessoa que expõe suas emoções, seus sentimentos. É um texto bem emocional. Está ligado ao canto desde a sua origem, porque a estrutura lá da Grécia Antiga, a lira era uma harpa que era usada como acompanhamento para que os textos fossem cantados. E esses textos eram textos emocionais. Então, o eu lírico, aquele que com a lira canta seus sentimentos. Os textos líricos geralmente são estruturados em versos. Estão em poesia, ou poemas ou músicas. Nesse caso aí, a questão vai mudar um pouco o foco, porque vai associar com um texto em prosa, né? Já que tem a interseção com o gênero narrativo. Como é um texto muito emocional, muito poético, ele geralmente trabalha com a plurissignificação da linguagem, com a conotação, né? Com o sentido figurado. É um texto musical, desde a sua origem, inclusive abarca até canções, e é um texto muito subjetivo, porque destaca um sujeito, subjetivo vem de sujeito, que é o eu que expõe seus sentimentos, né? Então, bem subjetivo, bem conotativo, muito poético, o eu lírico cantando seus sentimentos. Pega esse conceito e vamos tentar aplicar a leitura desse texto narrativo aqui, ó, estruturado em linhas e parágrafos. É um excerto de um texto mais longo, mas é uma narração. Mas vamos ver o que é que ela tem de essa narração de lirismo, né? De sentimento. Molhando a garganta aqui para ler melhor para vocês. Questão do ano passado, da segunda aplicação do Enem. As montanhas correm agora lá fora, umas atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Veja, você tem uma sucessão de fatos ligados às montanhas. Tem um narrador em terceira pessoa que não está falando dele, está falando de montanhas. Montanhas que estão desertas. E se elas estão desertas, elas vivem de espectros, de fantasmas, que são os homens lendários que as povoaram e as dominaram no passado e as deixaram desertas nesse presente. Então, é um texto centrado assim nesse sentimento das montanhas, né, que estão sós e tal. Carregam nos seus dorsos poderosos
as pequenas cidades decadentes, como uma doença aviltante e tenaz, que se aninhou para sempre em suas dobras. Não podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si e vencer, elas resignam-se e as ocultam com sua vegetação escura e densa, que lhe serve de coberta, e resguardam o seu sonho imperial de ferro e ouro. Veja, um texto com uma imagem muito bonita, né? Bem subjetivo mesmo, né? Como a gente acabou de falar. As montanhas estão desertas, mas elas trazem nos seus dorsos, nas suas costas, lembranças dessas pessoas que passaram por ali. Então, resquícios arquitetônicos, né, dessas cidades que ocuparam essas montanhas. E como essas montanhas hoje estão desocupadas desses homens, essas montanhas resignam-se, e até como se elas tivessem um sentimento, né, com certa tristeza, com certo recolhimento emocional, e usam nas suas costas a vegetação escura que cresce para cobrir esses resquícios humanos de quem passou por ali. Bem bonita, né? A imagem construída pelo texto. A partir daí, o que é que a questão nos pede? As soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada. Veja, eu tenho um narrador contando fatos que remetem a ocupações antigas e ao estado presente dessas montanhas desertas. Só que a linguagem é bem carregada de conotações, de montanhas resignadas, solitárias, que têm sentimentos, né, que têm marcas de passado. Então, essa linguagem bem sentimental e bem conotativa, ela é mais da lírica, nos diz o enunciado da questão. Essa projeção alinha-se ao poético na medida em que poético aí está como a poiesis da criação literária bem conotativa, e isso é lírico segundo a questão. E o que é que torna esse texto narrativo bem lírico? E você leu comigo aqui agora e a gente interpretou um pouco. É a exploração entre... a identidade entre o homem e a natureza. Será que a relação que o texto explora é do homem com a natureza, já que ele está mostrando como a montanha está? Será que é isso? Letra B. Reveste o inanimado de vitalidade e ressentimento. Ou seja, pegou algo que não tem vida, inanimado, e tratou como se tivesse vida e um sentimento de saudade, de nostalgia. Será que é isso? Letra C. Congela no tempo a prosperidade das antigas cidades. Ou seja, trata de um cenário predominantemente e unicamente passadista, onde as cidades eram prósperas. Será que é isso? Letra D. Destaca a estética das formas e das cores da paisagem. Ou seja, apenas descreve, não narra, e a conotação está nessa descrição, sem nenhum ponto sentimental, afetivo. Não sei, né? Vamos ver. E a letra E, captura o sentido da ruína causada pela extração mineral. Veja que no final fala de ferro e ouro. Mas será que esse é o cerne do texto? Falar apenas de como a montanha ficou destruída na exploração de mineração? Pensando um pouquinho aí, nós teremos como a resposta a letra B. Reveste o inanimado, o que não tem ânimos, o que não tem vida, é a montanha, né? Mas veja que o texto diz que a montanha tem dorso, que a montanha, até destaquei aqui do lado esquerdo, que a montanha é hostil, como se ela fosse assim inimiga desses homens que a abandonaram, que as exploraram e as abandonaram. Ela foi humanizada, ela foi esquecida,
ela carrega sentimentos, ela não pode matar esses resquícios, então ela se resigna tristemente. Isso dá sentimento a quem não tem, né? Dá vida a quem não tem. E isso se chama em literatura personificação. Em linguagem geral, figura de linguagem, personificação, alguns vão chamar de prosopopeia, de animismo, com alguma problematização desses conceitos. Mas, de maneira geral, você tem a humanização de quem não tem vida, as montanhas. E isso é profundamente simbólico, isso é profundamente conotativo, isso marca mais o lirismo do que a narrativa. Resposta aí, letra B. Ok? Passando para as lembranças que a gente vai utilizar. Perdão. Para as questões 3 e 4, eu destaco um outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Voltando à categoria de Friedman, narrador onisciente é aquele que tem total conhecimento sobre o que conta. Ele é o criador da história e ele sabe tudo. Um outro teórico literário, chamado Jean Pouillon, diz que ele tem um ponto de vista ilimitado. Ele tem acesso a sentimentos e pensamentos das personagens, podendo revelar isso ao leitor ou não. Ele sabe todos os detalhes do que está contando no passado e no futuro, né? Sabe todo o desfecho. E ele escolhe o que vai contar ao leitor ou não para montar a sua trama, né? Segundo Norman Friedman, esse narrador pode ser neutro, ou seja, ele só conta a história e se mantém em terceira pessoa, impassível, só narrando, ou ele pode ser intruso. Ou seja, ele conta a história, mas de vez em quando ele coloca a sua voz em primeira pessoa, para dar uma opinião, para se dirigir ao leitor, para tentar explicar alguma coisa. Se você pega, por exemplo, no século XIX, Aloysio Azevedo tende mais ao narrador neutro, em terceira pessoa que narra, e se você pega Machado de Assis, por exemplo, ele é mais intruso, e tenta dar essa carga mais subjetiva, e o sujeito, no caso aí, é o narrador, né? E um outro conceito que vem de Gerard Genette é a perspectiva. Friedman vai chamar isso de ponto de vista, Jean Pouillon vai chamar de visão, outros teóricos, outras referências vão chamar apenas de focalização. Mas o que é isso, Diego? É a adesão do narrador à percepção de uma ou mais personagens sobre a história para transmitir as informações do enredo. Ou seja, o narrador, ele é onisciente, ele tem um campo infinito de conhecimento. Mas em algum momento ele restringe o que está contando para nós à percepção de um personagem ou mais de um. Ele tem alguma, digamos assim, estratégia para isso, ele tem alguma intenção para isso. Criar um mistério, não revelar todos os detalhes que serão revelados depois para o leitor, alguma coisa por aí, e aí ele não vai dizer o que sabe, mas vai revelar apenas para os leitores a visão ou o ponto de vista de um personagem ou de mais de um. Se você quiser ter uma boa ilustração disso, lembre aí, isso é um recurso muito usado em textos fílmicos, sobretudo de suspense, policiais. Em algum momento, a câmera é utilizada para nos mostrar as ações a partir do ponto de vista do personagem. Isso também é um tipo de perspectiva, né? Por isso que se chama focalização. O enfoque da narração naquele momento, ou da dramatização no caso do filme, é só a visão, o ponto de vista, a percepção que uma personagem ou que um grupo de personagens tem sobre isso, né? A partir disso, vamos ver como isso se constrói nessa questão 4, certo? Um texto de Moacir Sclia, chamado Sonho de Lesma. Ela nasceu lesma,
vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com sua condição. Veja, narrador em terceira pessoa que conta a história de uma lesma. Um narrador onisciente que vai focalizar os sentimentos e os pensamentos dessa lesma para contar a história, certo? Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Só somos conhecidas por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca nossa passagem pelos pavimentos. Veja, ele vai restringir agora a narração ao que a lesma acha de sua vida como lesma, né? Na sua identidade de lesma. Até meio cômica essa focalização. A partir de sua fala, nós entendemos que ela acha que as lesmas não têm o lugar que merecem na história, né? Que as lesmas só são reconhecidas pela gosma que deixam nos caminhos que traçam e pela lentidão com a qual elas executam esse deslocamento. Olha o recorte, olha a perspectiva, veja o ponto de vista dessa lesma. A esta frustração correspondia um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. O simples nome já a deixava fascinada. Um termo francês, elegante, sofisticado, um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Veja que o recurso estilístico agora não foi mais a fala dela, o discurso direto. O narrador, como ele é onisciente, como ele sabe tudo, ele mergulha nas percepções íntimas dessa lesma e revela o sonho dela, que era ser uma lesma chique, né? Ela é uma lesma brasileira, o escritor é brasileiro, a narrativa se passa desse contexto, mas ela queria ser uma lesma francesa, né? Um escargot, mais elegante, mais sofisticada, desde o nome. Ela admirava isso, era o sonho dela. Mas lembravam as outras lesmas, os escargots são comidos, enquanto nós, pelo menos, temos chance de sobreviver. Aí veja o ponto de vista agora de outras personagens, de outras lesmas, para confrontar essa lesma protagonista. Os escargots são comidos, né? Não tem que se vangloriar disso. Este argumento não convencia a insatisfeita lesma. Ao contrário. Preferiria exatamente terminar sua vida desta maneira, numa mesa de toalha adamascada, entre talheres de prata e cálices de cristal. Assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante batavo, respondia, a travessa de porcelana é a única lápide digna dos meus sonhos. Veja aí, ela queria morrer como escargot. Ela acha que isso é grandioso, como no imaginário do mundo marítimo, um almirante morrendo em pleno mar. Então, ele conta a história da lesma e confronta. Veja que em algum momento ele para de falar de seus conhecimentos para confrontar a perspectiva dessa lesminha aí sobre querer ser escargot com as outras que acham que não tem nada de mais nisso, que é melhor sobreviver e viver mais. Ela não acha. A partir disso, pergunta-nos a questão. Incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria que representa um anseio de... Veja, ela devaneio aí no sentido de sonho. A protagonista tem um sonho, que é ser escargot na França e morrer num prato típico da culinária francesa. Isso é uma alegoria porque é bem conotativo, né? Alegoria como a gente tem, por exemplo, carro alegórico da escola de samba. É uma imagem poética e um conjunto de imagens, que são as fantasias, que é o cenário lá, para constituir um significado poético maior, que no caso aí você pega a lesma, a gosma, a lentidão, ser escargot, certo? Formando essa imagem do texto.
essa imagem foi composta para representar um desejo da lesma. E esse desejo, diz a letra A, é um anseio de rejeitar metas de superação de desafios. Será que é isso? Ela quer só superar a sua condição de lesma? Restaurar o estado de felicidade pregressa. Ou seja, ela já foi, escargou, não é mais. E quer restaurar essa condição passada, né? Pregressa nessa acepção. Letra C. Materializar expectativas de natureza utópica. Utópico aí como um lugar estranho, né? Utópico geralmente associado à ideia de um lugar que nós não temos. Desde Thomas More, lá da Utopia, né? Um livro famoso lá da filosofia política. Então, ela tem um sonho utópico, ela quer ocupar um lugar que não é dela, esse é o sonho dela. Rivalizar com indivíduos de condição privilegiada, ou seja, ela acha que o escargot está numa classe acima e ela quer fazer uma espécie de luta de classe com esse escargot. Ou a letra E, valorizar as experiências hedonistas do presente. Hedonista é aquilo que tem a ver com a busca do prazer. Isto é, ela seria uma lesminha masoquista que gosta de sofrer, por isso que o sonho dela é ser comida na culinária francesa. Com que resposta nós ficaríamos para entender essa perspectiva da lesma, esse sonho que ela tem? Nossa resposta é a letra C. Marquei aqui, ó. O desejo dela é que a travessa de porcelana seja a única lápide digna dos seus sonhos. Ela quer morrer como escargot, como comida francesa, chique. Então isso materializa os anseios dela, as expectativas utópicas. E por que são utópicas? Porque é um lugar que ela não tem. Ela é uma lesma brasileira, não é um escargot francês. Resume mais, né, a perspectiva desse sonho dela. Embora você pudesse ficar em dúvida em alguma outra letra, você poderia ficar em dúvida até que ela está tentando superar a sua condição de lesma, mas o escargot, a única diferença é só o lugar dele, né, na França, na culinária. Então, a questão utópica aí resumiria melhor, né, digamos assim. Ok? Na nossa questão 5, questão 4, desculpe, nós temos aqui, na verdade, assim, na questão 5, né, perdão, nós temos, do mesmo jeito que uma questão anterior associou narrativo a lírico, agora nós vamos ter narrativo a drama. Do grego, drama quer dizer ação. São textos escritos para serem vistos em ação. Esse termo, drama, denomina os gêneros literários voltados para a encenação, desde a poética de Aristóteles já na Antiguidade. Tragédias, comédias, e no sentido mais moderno, outros tipos de peça que são escritas como roteiro para encenação, com falas, com rubricas, com divisão de cenas e atos. Você poderia ter o Alto da Compadecida, você poderia ter uma farsa, e num sentido mais amplo, mais contemporâneo, roteiros para dramatização de séries, de telenovelas, enfim, certo? A questão 4 vai querer que você veja uma associação entre um texto narrativo e um texto dramático, ou seja, ou ele valoriza muito a ação das personagens, o narrador se afasta do plano discursivo e valoriza muito a ação das personagens a partir do discurso direto. Friedman fala muito disso, chama isso de cena, é uma associação com, ele até chama de modo dramático. Ou será que é muita valorização dos sentimentos trágicos, das emoções, é drama nesse sentido, nessa acepção que nós temos de drama? Vamos ver.
O texto escolhido aí é o texto Menina, de Ivan Ângelo. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Veja que o conceito aí é o mesmo. É o conceito de narrador onisciente, em terceira pessoa. Mas aí ele usa a perspectiva a partir do vocábulo mãe. Então veja, você tem um narrador em terceira pessoa que fala a partir da perspectiva de uma menina que vê a mãe costurar, certinho? Ponto de vista dela. A mãe com os alfinetes na boca e ela observava a mãe. Então é visão mesmo, né? Ela observava a mãe costurando, cortando os retalhos com a tesoura. Volta a essa perspectiva dela sobre o trabalho da mãe. Você já sabe que temos duas personagens. Uma filha que observa a mãe que é costureira. E o narrador vai adotar a perspectiva da filha. A mãe interrompia às vezes seu trabalho. Era quando precisava da tesoura. Ou seja, parava a máquina para pegar a tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Olha a emoção dela, a admiração dela pela mãe, né? Como a mãe sabia fazer aquilo e a mãe era forte. Tita chamava de, como quem diz, veja a maneira como ela denomina a mãe, né? Seus pensamentos. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Veja, questão bem voltada para o pensamento dela, né? E agora a narrativa focaliza bem uma angústia dessa filha. Vamos ver. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente, agora, quase com fome, depressa, depressa, antes de morrer. Tanto que não se conteve e... Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida, como uma voz sem timbre. A angústia dela é saber o que é desquitada, provavelmente porque a mãe é desquitada. No contexto do conto, desquitada, assim, a mãe se separou do pai e ainda não se divorciou, né? Então ela está vendo a mãe, lembra disso, fica angustiada, não sabe o que é aquilo, ansiosa. Veja que onde a setinha vai passar, que não tem nem vírgula, né? Para mostrar que ela está nervosa mesmo. Intensamente, agora quase com fome, depressa, depressa, antes de morrer. Veja como é uma narrativa que usa de um recurso gramatical para a gente ter acesso a esse sentimento pesado aí da filha. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia, sentia Ana Lúcia. Veja a focalização aí na angústia dela. O mundo ia acabar, porque ela estava esperando ali e de repente soltou para a mãe porque ela queria saber que a mãe era desquitada, o que era desquitada. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar. Tudo sem solução, podendo desabar qualquer pensamento. A máquina avançando, desgovernada, sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Veja, mais uma vez, sem a pontuação adequada, para a gente ver a angústia dela ali, querendo saber como a mãe vai responder. É um ínfimo segundo, mas toda a percepção sentimental dela sobre aquilo, olhando a máquina e a velocidade da máquina sobre o vestido, é a própria perturbação interna dessa menina, Ana Lúcia. A perspectiva aí bem trabalhada, né, para a gente ter um contato com a carga emocional dessa menina. A questão começa no seu recorte contextualizando. Escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... Ou seja, a questão... Aí você
está diante de uma habilidade do Enem, que é você entender no texto a época ou entender o texto pela época histórica. É década de 60. É uma mãe separada. Note que o contexto é isso que angustia. Ela sabe que a mãe é desquitada, mas não sabe o que isso significa. A mãe trabalhando, a filha olhando. Isso é dramático no sentido, como a gente viu, a ação é muito valorizada porque é uma ação emocional, né? De como ela se sente ante essa nova realidade da mãe. A partir disso, nós temos letra A. Insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. Será que esse é o motivo da angústia de Ana Lúcia? Que o pai está ausente? Letra B. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Ou seja, a menina está angustiada e a mãe foi agressiva na sua reação, diz a letra B. Letra C. Ou será que foi a relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina? É uma questão importante na década de 60, né? Nas reivindicações políticas aí da mulher. Trabalho doméstico como mãe, e ela não é totalmente emancipada, ou será que ela é? Será que é a angústia da personagem, daquela criança, é já essa percepção? Letra D. Representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. Perspectiva naquele sentido do ponto de vista e o estigma social de uma mãe separada, e é isso que angustia Ana Lúcia. Será? Perdão. Letra E nos diz: expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono. O que a angustia é que ela se sente abandonada pela mãe, por exemplo. Que letra representa dramaticamente, de maneira maior, mais esse sentimento de Ana Lúcia? E a resposta dada é a letra D. E aí você precisava muito bem contextualizar, né? Porque o estigma social de uma mulher separada na década de 60, que trabalha para sustentar a filha, e a filha está ali olhando ela trabalhar. O pai ausente, mas veja, a letra A fala da figura paterna que está ausente, mas isso não é o motivo da angústia de Ana Lúcia, porque Ana Lúcia não pensa nisso, ela pensa só no que significa que a mãe agora é desquitada. Então, a mulher rompendo com a estrutura patriarcal, tendo o direito de se separar, de viver nova vida, de não ser obrigada a viver em escolhas que historicamente até muitas vezes não eram escolhas delas, né? Então, bem bacana aí essa interseção entre história e texto, entre dois gêneros, né? Uma questão também mais bem elaborada. A partir disso, espero poder ter contribuído aí com essas questões que envolvem o gênero narrativo. E imagino que se você tiver mais contato, assiduamente falando, com esses conceitos na hora da prova, isso se resolve mais fácil. E na última questão, a gente vai avaliar aqui como se cobra outro gênero narrativo, que é o gênero crônica. Teve um problema na numeração das questões aí, mas vamos ao conceito, né? É o que importa na informação. Crônica é um gênero muito cobrado. Aparece muito na história das questões do Enem.
Crônica vem do grego cronos, quer dizer tempo. Como cronômetro, cronograma, né? Então é um texto que está ligado muito ao tempo. No caso das crônicas de viagem, por exemplo, do século XVI, a esse tempo histórico. No caso das crônicas que a gente vai tratar aqui, que são as mais cobradas no Enem, é outra acepção de tempo que a gente vai já a ela. É um gênero literário originado do jornalismo, em que se expõe algum elemento do cotidiano sob uma visão pitoresca do cronista, em forma de opinião, descrição ou narração. Essa crônica não é a crônica histórica de viagem, é a crônica jornalística. Não é crônica esportiva, política ou econômica, que também é do jornalismo. É a crônica literária que vai para o jornal. Nela, o cronista se vê como um observador da realidade e ele vê algo de maneira pitoresca. Pitoresca ao pé da letra seria algo digno de pintura. Então, eu vejo uma cena no cotidiano. Veja aí, o tempo do jornalismo é o tempo presente. No cotidiano aí, como dia a dia. Eu pego alguma cena do dia a dia e escrevo uma crônica a partir dela. Essa crônica literária, ela pode estar descrevendo um cenário contemporâneo do leitor e do cronista. O narrador é o cronista, geralmente ele pode aparecer com esses dois termos. Como ele está muito ligado ao jornal, né, tem esse sentido de dupla denominação, o narrador. Ele pode dar uma opinião sobre algo. Você pega aí crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, ele problematiza muitos assuntos, por exemplo. Ou a crônica é uma narração de fatos, e é um fato do cotidiano que o recorte dado pelo cronista é pitoresco. Por isso, é marcante um tom coloquial e humor nesses textos. É um texto vendido, né, porque é um texto que vai lá para o jornal, originalmente desde o século XIX. Nossos primeiros cronistas, como Machado de Assis. No século XX, nós tivemos grandes cronistas, como Rubem Braga, e hoje eu imagino que o cronista maior que nós temos vivo na nossa literatura é Luiz Fernando Veríssimo. É claro que hoje não é só jornal, né? Você tem revistas, você tem meios virtuais de jornalismo, blogs, sites de notícias, onde essas crônicas são publicadas. Como é um texto para ser vendido, ele é curto, ele é voltado para entreter. Drummond, que foi um grande cronista também, diz assim, que o cronista tem alguns minutos no dia do leitor, que acompanha diariamente o jornal, então ele tem que entreter naquele pequeno contexto. Então ela vai ser curta, ela vai ser sobre um tema que não exija profundidade de reflexão do leitor, porque o leitor vai ler rapidamente e ela facilita com a linguagem coloquial, com o tema do dia a dia, e geralmente tem um tom cômico. Falei ainda agora de Luiz Fernando Veríssimo. Ele tem um livro célebre dele que ele reuniu as crônicas e publicou, depois de algum tempo, né, publicando no jornal, ele recortou e publicou num livro chamado Comédias para se ler na escola. Comédia no sentido do humor, né, do cômico, do risível, certo? Vamos encerrar justamente com nossa videoaula com a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Ele criou uma série de crônicas sobre um detetive bem atrapalhado chamado Ed Morte. Tá aqui, ó, na referência. Essa crônica foi tirada do livro Ed Morte, Todas as Histórias. São várias crônicas, virou até filme na década de 90. Paulo Betti interpretando esse detetive atrapalhado aí. Acompanhe a leitura, questão do ano passado. Ed Morte, só vai. Morte. Ed Morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Aí a gente já tem uma intertextualidade tanto com a literatura como com o cinema, né? Com o 007. Que sempre que chega se apresenta, né? My name is Bond. James Bond. E aí você tem Morte. Ed Morte.
Esse nome também é satírico, né? É um detetive atrapalhado que é de morte. É o duplo sentido do termo, né? É de morrer mesmo. Está na plaqueta da sua sala, né? Tem um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial. Um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Nota, ele é um detetive brasileiro, na realidade social brasileira, né? A ironia vai muito por aí. Então, ele tem uma sala pequena, que só tem um telefone que não funciona, uma cadeira, uma mesa, um cinzeiro, bem na estrutura urbana do Rio de Janeiro da época, entre um fliperama, uma lojinha de carimbos, uma salinha pequena. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Note, ele é o próprio narrador, né? Você tem um narrador em primeira pessoa, um narrador protagonista, contando uma aventura dele. A aventura de James Bond, as aventuras de James Bond são contra os inimigos mais extraordinários. Ele vai ter como inimigo as baratas. Em outros detetives que se disfarçam para fazer alguma investigação, no caso dele não, ele se disfarça porque ele quer fugir das pessoas a quem ele deve, né? Aí ele vai contar um episódio agora. Outro dia, entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bic e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Veja, a luta dele foi contra as baratas que invadiram aí sua sala, tentaram roubar as máscaras. Ele pisou, salvou a máscara, salvou a caneta Bic para dar uma cor bem brasileira, né? E elas levaram a agenda, mas ele acha que ganhou das baratas desse confronto, porque a agenda estava em branco, elas não levaram nada demais. E ele encerra dizendo: meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade, com balconista topless. Acabara mal. Morte é de morte. Está na plaqueta. Enquanto eu coloco aqui o computador para carregar, vou conversando com vocês o seguinte. O último caso, e aí você tem um caso, pode ser um caso que ele investiga, já que ele é um detetive particular, ou pode ser um caso amoroso, né? Porque o James Bond, ele era um conquistador, né? Você vê ainda nessa tradição de cinema. Um galã, bonito, e o caso dele não é um caso de investigação, não é um caso com a linda atriz, com a linda espiã, com uma mulher muito bonita, como geralmente aparece no cinema do 007, mas com uma funcionária que trabalha numa ótica que faz shows eróticos. E o caso acabou mal. E ele encerra repetindo o começo, né? Morte é de morte, está na plaqueta. Então, é uma questão sobre crônica. E lembra, se for crônica, é lembrar que é um texto literário que está ligado ao jornalismo, que é um texto com assunto do dia a dia, que tem humor e linguagem coloquial. Geralmente, as questões do Enem sobre crônica passam por isso. Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por a questão quer saber o que é que tem de humor, o que é que constitui humor nessa história que nós lemos. A segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Ou seja, o texto que a gente leu só é descrição do dia a dia dele, e isso é que é cômico. Letra B. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal.
Em outros termos, as ações verbais que constituem isso aí são mais importantes, formam o humor no estilo de escrita. Letra C. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos, ou seja, é uma questão gramatical também que dá humor aí. Os períodos são períodos diferentes e isso causa humor quando a gente lê, mais parecida com a interpretação da letra B. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos, ou seja, é uma narração com a sucessão de fatos, e esses fatos são fatos absurdos para um detetive particular, e é isso que causa humor. Ou a letra E, seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Lembrando que léxico tem a ver com vocabulário, ou seja, as palavras escolhidas, elas são redundantes, são pleonásticas de alguma forma, e isso é que causa humor. Na história desse detetive, causa humor justamente a letra D. A associação com James Bond e tudo que gira em torno de uma filmografia, de um detetive bonitão, cheio de aparatos tecnológicos, ricos, conquistador, absolutamente desenvolto nesses conflitos. E aqui eu lembrei para vocês. Inimigo das baratas, com quem ele luta e consegue salvar a BIC, o jornal. O jornal tinha uma semana só, era novíssimo. Ele ganhou delas porque elas só levaram a agenda, ou seja, ele nem conseguiu salvar tudo. E o caso dele foi com essa vendedora da ótica de topless. É isso que causa humor, porque ele de detetive particular grandioso não tem nada, né? É um herói, digamos assim, para o contexto até dessas crônicas, década de 90, né? Usar uma denominação mais própria, é um herói de terceiro mundo, atrapalhado, pobre, cômico, não é um herói épico, digamos assim, como na literatura clássica. Muito parecido com o que você tem, por exemplo, com o Chapolin lá, de Roberto Bolanhos, né? A representação social cômica de uma sociedade com muita pobreza, e esse herói ocupa esse extrato social, certinho? Então, crônica como humor, ok? Então, a gente encerra aqui essa videoaula, um pouco mais de 1 hora. Espero ter contribuído aí nessa leitura dos textos narrativos. Quando for romance, conto ou novela, tem uma abordagem mais parecida com o narrador, com perspectiva, com foco narrativo. E aqui a crônica com essa particularidade, ok? Também trabalhamos a interseção entre gêneros, né? O gênero narrativo com o lírico, o gênero narrativo com o dramático, em outro estilo de abordagem que pode aparecer na sua prova. Então, agradeço a atenção, encerro aqui a nossa aula e até um próximo encontro, ok? Valeu, pessoal. Abraço para vocês.